Igualdade, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para o terceiro bloco, tratando da igualdade. Quando os tribunais decidem sem coerência entre seus julgados, estamos contribuindo para uma justiça lotérica, embora muita gente não pense isso. Não há aí uma grave violação do princípio da igualdade que está na nossa Constituição? Quer dizer, eu não tenho, se a minha causa é parecida com a do Drayton, nós não temos que ter decisões parecidas? Eu acho que hoje talvez seja a questão mais relevante, uma das questões mais relevantes para se tentar. E me parece que você tem talvez uma disputa de duas vertentes, tentando simplificar bastante, né? Uma vertente um pouco exatamente dessa perspectiva da diferenciação e da adequação da decisão, e uma outra que é essa questão que é muito, que eu diria assim, tem um caráter gerencial do próprio sistema de justiça, que é uma tentativa de homogeneização de decisões a partir de súmula vinculante, decisão de repercussão geral, etc., que acabam impondo, né, uma decisão tomada por um órgão de cúpula da estrutura do judiciário até a base, e não só da base, ou seja, alocando isso também para o âmbito do legislador e para o próprio administrador público. É uma tese gerencial, né? Claro, eu acho que isso tem um caráter gerencial, ou seja, se há uma crise de input e output no sistema de justiça, é uma tentativa de você dizer que, bom, se nós tínhamos 50 mil processos que tratam desse tema, ou seja, o Supremo, o STJ decide, Corsê resolveu 50 mil processos. Tem até uma brincadeira, né, que o Gerli Nunes faz sobre quando você... seu recurso não é recebido, não é conhecido, então você tem o agravo para fazer. E aí são milhares de agravos, e aí eles são fulminados. E o Gerli diz que são os Einsatzgruppen dos recursos, né, que são os grupos de extermínio dos recursos. Eles vão caindo como os Einsatzgruppen faziam na Alemanha. Eu fico pensando, Lênin, assim, ó, nessa igualdade, né, que vocês chamam de igualdade formal, né, na igualdade da Constituição, na igualdade perante a lei, que seria essa questão da coerência, me parece, mas também na igualdade daquele sujeito que está diante da porta da lei. Quer dizer, a igualdade de acesso. Né? E aí, na igualdade de acesso, a gente já vê onde é que está o vulnerável. Porque se eu posso contratar um advogado para me defender, ou se eu dependo de uma defensoria pública ainda, né, incipiente como é a nossa, existe uma grande diferença do tipo de defesa que eu vou ter. Na paridade de armas. Exato. Né? Então, me parece que nós temos aí... essa outra questão. Todos são iguais, né, perante o duelo, só que um tem uma arma, um revólver, o outro tem uma faca, é isso? E o outro tem um canhão, né? Esse é o debate histórico no âmbito do Estado Social, quer dizer, quando o acesso à justiça se transforma num direito fundamental de caráter social, ou seja, não é suficiente que você possa chegar ao sistema de justiça, mas é preciso que você tenha condições de chegar até lá. E em que condições? Primeiro, de que sistema de justiça nós estamos falando? Não é qualquer sistema de justiça. E em que condições você está dentro desse sistema de justiça? Eu lembro agora você falando... O camponês do Kafka não chega. Historicamente a experiência da Inglaterra tinha a possibilidade, considerando exatamente essa diferença, é de que, bom, se o Estado, né, as pessoas são desiguais economicamente na sociedade... Então, isso não pode se reproduzir no âmbito do sistema da justiça. Então, esse que pode contratar o advogado especialista na matéria e aquele outro que tem que ficar submetido a um advogado público que não é especialista, embora possa, das melhores condições que possa ter eventualmente, né, ou das melhores intenções que tem, competência, etc. Né? Então, o Estado diz, bom, então eu tenho que assegurar para esse que ele também possa escolher o seu advogado e o Estado tem que pagar. Ou seja, ao invés de ter um sistema público de advocacia pública, né, de defensoria, se for o caso, né, mas você ter, para poder chegar lá, né, com as mesmas capacidades técnicas representando os interesses ali em jogo. Em termos, Drayton, de acesso à justiça, um dos pontos centrais diz respeito à relação de poder
que é, por exemplo, já o modo como é tratada a questão pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, o próprio advogado, que é uma espécie de suplicante. Então, isso já faz uma desigualação na medida em que o juiz não tem prazos para cumprir, o advogado tem, e assim por diante. Então, todo esse conjunto de elementos vai retroalimentando um sistema em que vira uma certa racionalidade teológica, no sentido do que o Hans Albert aquele texto maravilhoso, né? Que é a questão de que eu não pergunto para o Estado ou o sistema de justiça, eu pergunto para você, e você como juiz, de dentro de você me diz o que você pensa, e aí ele pode pensar diferente dele, e eu desigualei. Talvez dois elementos, um que tinha muito próximo, Lênio, é a questão da igualdade como tentativa de mitigar o elemento subjetivo. Isso. Se esses casos são em massas semelhantes ou muito próximos, né, e as decisões não podem ser tão díspares, né? Então, nesse sentido, a igualdade seria um elemento que levaria a diminuir a atuação do sujeito julgador, vamos dizer assim. Já que ele não pode desconsiderar a semelhança desses casos. Mas nós operamos muito forte nessa lógica de quem decide, e aí... Veja o caso da Adriana Anselmo, que há dois modos de olhar. Uma é dizer que ela foi beneficiada e, portanto, a justiça é injusta e tal. A outra é exatamente cumprir uma lei com ela e não estão cumprindo com os outros. Há dois modos de ver isso, vocês não acham isso? E por que cumpre com ela e não cumpre com os outros? Isso, exatamente. Aí eu acho que dialoga com duas coisas. Uma com o que a própria Henriette falou antes, ou seja, talvez esses outros, que não são iguais, talvez não tenham condições de chegar lá com a mesma igualdade e dizer, bom, olha, mostrar que no caso deles também tem essa possibilidade. Isso é um caso, ou seja, não conseguem demonstrar a sua condição de destinatário daquela garantia. Mas então eu vou te dar o checkmate aí, vou te dar a bola picando para ti, Bolzan. Exatamente em face disso que você está dizendo que toda atitude ativista é ruim, porque ela vai sempre depender do acesso. Claro. Então, por exemplo, eu uso muito aquele caso, um exemplo do município em que as crianças do interior conseguem um ônibus. Você já deve ter ouvido eu falar disso. É muito fofa essa decisão, né? Mas e por que as outras crianças do outro canto do município não vão ganhar? Claro. Mas aí tá, eu acho que esse é um dos dilemas quando a política pública é decidida no âmbito da jurisdição e não é no âmbito da política, no estrito senso, com caráter geral. Acho que esse é uma questão... E gera a questão da igualdade. Claro, que acaba... Ou seja, desigualdade. Você desiguala, inclusive, aqueles que estão nas mesmas situações. Então, essa intervenção do sistema da justiça, muitas vezes, acaba levando, por vias transversas, a essa diferenciação. Agora, só rapidinho, uma coisa que eu acho que seria talvez um ponto que poderia avançar depois... Por que talvez a questão da igualdade tenha essa dificuldade no âmbito do sistema da justiça? Talvez porque o sistema da justiça não seja republicano, ele é monárquico nas suas características. Sim. As cortes, todo esse simbolismo em torno do sistema da justiça muitas vezes repercute uma dimensão monárquica que assim, não incorpora a perspectiva republicana e onde a questão da igualdade, por conta da monarquia, ou seja, a nobreza é diferente da plebe, e aí você tem talvez essa repercussão no próprio cotidiano, vamos dizer assim. Agora, a gente sempre tem que considerar que o judiciário atua aí como remendo ou como remédio, né? Porque a desigualdade em si está relacionada, como dizia o Bolzan, à política, né? São condições
ou Sim, a falta de condições poder. que são oferecidas, na esfera da política, né? São condições que são oferecidas ou deixam de ser oferecidas que permitiriam as pessoas estarem equiparadas à isonomia de que falava o Drayton, né? E que, portanto, bom, aí, na medida em que isso não ocorre, vamos tratar desigualmente, né, aqueles que são vulneráveis. E o outro elemento aí, no que diz respeito ao processo, nós vemos hoje como uma vantagem para nossos advogados, mas não só o nosso lado, o outro lado também, é o processo eletrônico. Só que, conforme o Tribunal Regional Federal, se usa um sistema diferente. Há regras diferentes, há um sistema diferente. Imagina um advogado aquele que tem uma estrutura bastante precária. Como é que ele tem vai... um departamento de TI no escritório. Exatamente. Como é que ele vai se relacionar com STJ, tá? Com o STF, tá? Com os tribunais regionais federais, com o TJ do seu estado, tá? Não tendo à disposição todos esses recursos para escanear, para ter programas diferentes no seu escritório. Então, um amigo meu escreveu um texto sobre isso que eu achei bastante interessante. Hoje eu estava brincando, mas você tem que ter um departamento de TI no escritório, é mais importante para poder você acessar o sistema via, né, eletrônico, porque eles não dialogam. Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, são sistemas inimigos. Imagina um colega mais antigo, com todo respeito, que não é um nativo digital, vamos dizer assim, que não cresceu com essa parafernália toda com a qual nós convivemos, que dificuldade tem de se adaptar a esses novos tempos, na verdade? Se ninguém faz por mim, eu não tenho a mínima, eu não sei minimamente como se coloca um processo eletrônico. Eu não conseguiria fazer um habeas corpus para mim mesmo, se fosse necessário uma ação, porque eu não sei fazer, alguém faz por mim, porque essa questão, eu sou um jurássico nesse sentido, Agora, imagina o advogado, né, Lênin, do outro lado, que tem que interagir com esses diversos sistemas que não se comunicam entre si, né? Claro. E agora já se fala, inclusive, esse dia fiz um texto, alguém da Advocacia da União, alguém falou do advogado robô. Sim. Quer dizer, não que o advogado roubou algo, do advogado robô. A IBM tem um programa de saúde e de direito, né, de justiça, vamos dizer assim, que são protótipos desse modelo. O sistema IBM de coisa, ele faz o quê? Você dá o caso para ele, ele vai ler toda a jurisprudência de todos os tribunais do mundo inteiro, ele vai ler todas as publicações do mundo inteiro e vai te dar uma resposta. Coisa que você, como simples humano... Vamos ficar desempregados? Assim. Mas é isso que eu estou dizendo, é o sistema IBM. Destruiremos os robôs. Esses dias eu li uma matéria do Walmart, no Walmart dos Estados Unidos tem balcões de justiça, né? Prestação de serviços dentro do Walmart, para questões de seguro, etc. Mas os concursos hoje, a concursocracia que existe no Brasil está sendo uma espécie de McDonaldização ou Walmartização do direito, né? Mas o direito e literatura vai para o intervalo, vamos chegando ao último bloco, no qual nós vamos continuar discutindo igualdade e os desafios do tema na atualidade. Um instante, já voltamos.